convidar a abrir a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 21. Livro de João, Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos fazer uma leitura um pouquinho extensa. Então, se você tiver caneta, se você tiver marcador de texto, vá marcando os versículos que você for entendendo, assim o Senhor for ministrando no seu coração. Vamos fazer a leitura juntos. João, capítulo 21, versículo 1. Diz assim, a minha tradução é a NVI, tá bom? Diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Versículo 3 diz assim: vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os seus discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, de tal era a quantidade de peixes. Versículo 7. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinham coragem de perguntar: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu graças, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Eu sei que nós já oramos, mas eu quero que você feche os seus olhos aonde você está. Pai, nós te louvamos porque estamos diante da sua palavra. A tua palavra tem o poder de trazer transformação sobre a nossa vida. A tua palavra tem o poder, Pai, de curar a nossa alma. Ela tem o poder de mexer com a nossa estrutura e transformar a nossa vida. Por isso, guarde a sua palavra no nosso coração e que nós possamos, Pai, entender e, Senhor, nos qualificar para sermos aprovados diante do Senhor. Muito obrigada pela sua palavra. Queridos, nós acabamos de ler texto da palavra e o Senhor colocou um tema no meu coração que eu vou ministrar com vocês nesta noite. Aí onde você estiver, diga assim comigo: não abandone o seu propósito. Esse é o tema da palavra de hoje: não abandone o seu propósito. O cenário da palavra que nós lemos é um cenário de desânimo, é um cenário de medo. Havia muito medo instalado entre os discípulos. Jesus havia morrido e eles estavam abatidos e desorientados. Veja bem, eles haviam passado 3 anos caminhando diretamente com Jesus, tiveram o maior discipulado das suas vidas, viram Jesus fazer muitos milagres, muitas curas, muitas maravilhas, tiveram experiências sobrenaturais ao lado de Jesus, mas Jesus foi preso e em seguida foi crucificado. Jesus os havia convidado para o chamado e eles aceitaram imediatamente. Eles foram, quando Jesus chegou: ei, venham, farei vocês pescadores de homens. Eles aceitaram imediatamente, abdicaram de suas casas, de seu trabalho, da sua profissão, deixaram suas famílias e seguiram a voz de Jesus. Eles não pensaram 3 vezes em aceitar o chamado de Jesus e caminharam com ele, e com ele passaram 3 anos de suas vidas. E tudo ia muito bem, até que Jesus é levado preso e é crucificado. Essa história, queridos, se encaixa perfeitamente em nossas vidas. Nós podemos nos comparar muito bem com os discípulos. Quando nós dissemos sim para Jesus, quando nós aceitamos Ele, quando nós entregamos a nossa vida para Ele, quando nós dizemos sim para o chamado,
O nosso coração, ele queima o primeiro amor. Nosso coração, ele pulsa. A gente adora o Senhor. A gente é o primeiro a chegar na igreja. A gente é o último a ir embora, porque é o começo das coisas. Quando a gente está no início do nosso ministério, no início, o fogo ele arde. A gente é intenso diante da presença de Deus, mas as coisas começam a sair do nosso controle. Aquilo que nós havíamos planejado já não está mais sobre o nosso controle. A gente se vê num dia mau. E muitas vezes podemos nos comparar. Embora saibamos muito bem da Bíblia, embora tenhamos experiências sobrenaturais no nosso quarto com Jesus, embora provamos do seu amor, quando o dia mau chega, os nossos corações muitas vezes se abate, se entristece, entra um medo nas nossas vidas. O dia mau ele chega, as lutas e as adversidades elas nos apavoram, e muitas vezes a gente se vê com medo. E muitas vezes, muitas pessoas abandonam o seu propósito. Eu não entendo porque o Senhor colocou esse tema no meu coração. É um tema tão forte, se você parar para pensar, não abandone o seu propósito. É muito forte. Porque facilmente a gente perde, a gente corre o risco de abandonar o nosso propósito. Por coisas tão simples, porque as coisas não estão favoráveis, porque o ambiente está difícil, porque as lutas estão grandes. E muitas vezes você pode ser comparado com os discípulos, querendo retroceder, querendo voltar a fazer o que fazia antes. Mas eu quero te dizer algo nesta noite. Por mais difícil que seja a nossa caminhada com Cristo, é melhor estar com Ele do que sem Ele. É melhor ter lutas ao lado de Jesus do que uma vida perfeita sem Jesus. Aí onde você estiver, coloque a mão no seu coração e diga assim comigo: eu não posso abandonar o meu propósito. Deus tem um propósito na sua vida, Ele destinou a você um propósito e você precisa viver segundo o propósito que Ele tem sobre a sua vida. Efésios 3:20 fala assim: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, vírgula, segundo o propósito. Vocês entenderam? Ele é poderoso para fazer segundo o propósito. Não abandone o seu propósito. A grande verdade é, pessoal, vocês que estão aqui, nossa equipe, a grande verdade é que servir a Jesus quando tudo está favorável é muito fácil. Servir a Jesus quando tudo está sob o nosso controle é muito fácil. Servir a Jesus quando Ele está juntinho conosco é muito fácil. Difícil é quando você está se sentindo sozinho, você continuar. Difícil é quando a tempestade vem, é quando a onda está assolando o seu barco e você se sente sozinho. E aí você quer parar. Mas por mais difícil que seja a nossa caminhada, Jesus nos garantiu: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Nós precisamos nos manter firmes para o propósito. O Senhor tem muitas coisas para fazer na sua vida, mas primeiro você precisa se manter firme. Abandonar o propósito muitas vezes é o caminho mais fácil, mas ele pode acarretar consequências irreparáveis na sua vida. Quantas vezes, Nancy, os discípulos ouviram assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus falou isso dias antes de partir. Quantas vezes eles ouviram Jesus falar: eu não os deixarei órfãos? Quantas vezes eles ouviram que Jesus estaria com eles até a consumação dos séculos? Sabe o que isso significa? Que embora eles soubessem todas essas verdades, embora conhecessem bem as Escrituras, embora não tenham caminhado diretamente com Jesus, embora não tenham reclinado no peito de Jesus, embora tivessem sido amigos íntimos de Jesus, no momento difícil, eles se abateram. Não se engane pensando que quando você vem a Cristo, a sua vida vai ser perfeita. Não vai ser perfeita, mas ela vai ser completa. Jesus não nos prometeu uma vida perfeita, redondinha, mas Ele prometeu a presença dEle conosco. Não basta nós conhecermos a Jesus, conhecermos as Escrituras, sabermos os versículos decorados, porque as adversidades chegarão e nós precisamos ser fiéis ao propósito que Deus nos designou. Não adianta nada você saber tudo de cor e salteado. Você precisa entender que você tem que se manter firme. Você precisa ter na sua mente. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim:
transformai-vos pela renovação da vossa mente, porque a transformação só acontece quando nós temos a nossa mente renovada. E a mente, muitas vezes, é um campo de batalha. Por isso que a nossa mente precisa estar afiada e firmada em Jesus, porque pensamentos vêm para te desanimar, pensamentos vêm para te fazer desistir, mas você precisa ter um alvo. Por isso que o apóstolo Paulo falou assim: eu vou em direção ao alvo, meu alvo é Cristo. Qual é o seu alvo? Por isso o Senhor colocou para mim compartilhar aqui nesta noite 5 verdades que irão te encorajar a permanecer firmes no propósito. O tema da mensagem é: não abandone o propósito. E eu vou compartilhar aqui com vocês 5 verdades que irão te fazer permanecer firmes em direção ao propósito. A primeira verdade diz assim: retroceder não é uma opção. Anote aí no seu caderno, no seu bloco de notas assim, ó. Primeira verdade: retroceder não é uma opção. Olha só, acompanhe comigo o versículo 3, a parte A do versículo diz assim: vou pescar, disse Simão Pedro. No texto que lemos, Jesus encontra os discípulos no mesmo lugar em que havia sido escolhidos anteriormente. Quando Pedro foi chamado, o que ele estava fazendo? Pescando. E quando Jesus, ele foi morto, mas ressuscitou e está ali na praia, o que ele encontra Pedro fazendo? Pescando. Porque todos nós, quando enfrentamos momentos difíceis, buscamos um ambiente seguro e confortável. A gente quer voltar a fazer aquilo que a gente fazia antes. Sabe o que Pedro estava dizendo aqui? Ser discípulo não funcionou. O meu negócio é pescar. Não sei como você está aí na sua casa. Talvez você tenha tentado tanto. Se encaixou em tantos departamentos, em tantos ministérios. E talvez você veja que a luta ficou maior. E aí você pensa: é melhor eu parar, eu não vou mais servir não. É melhor eu ficar na minha, porque olha, o diabo está furioso. Olha, não dá para mim mais não, eu vou parar. Ei, retroceder não é uma opção. Pedro foi chamado por Jesus. E pescar não iria mais funcionar, a não ser que fosse pesca de pessoas. Quando Jesus convocou os seus discípulos, ele disse assim: venham e eu os farei pescadores de homens. Venham, convite. Farei, processo. Pescadores de homens, propósito. Vocês entenderam? Para chegarmos no propósito, nós temos que percorrer um processo. Jesus nos faz o convite. A gente tem um caminho para trilhar, para chegar no destino final. Retroceder não é uma opção. Muitas vezes a nossa defesa é voltar às práticas de antigamente. Nosso desejo é voltar a fazer o que o dia deu certo. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus não chamou você para fazer o que você gosta. Jesus chamou para você para fazer o que você precisa. Vou repetir: Jesus não nos chamou para a gente fazer apenas o que nós gostamos, e sim o que precisa ser feito. Amém, queridos? Segunda verdade que nos fará manter firmes no propósito diz assim: o que está sobre você é maior que o seu desânimo. O que está sobre você é maior que o seu desânimo. Olha o que diz o versículo 3 completo. Ele diz assim: vou pescar, disse Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles entraram no barco, mas naquela noite nada pescaram. Queridos, o que Pedro não sabia, e muitas vezes a gente também não sabe, é que embora ele estivesse desanimado, ele continuava sendo líder. Embora você pense em desistir, ainda tem pessoas que estão ao seu lado, que vão fazer o que você está fazendo. Você continua sendo o modelo. O que estava sob Pedro era maior que o desânimo dele. A unção que Deus liberou sobre a sua vida continua sendo a mesma, mesmo que você esteja desanimado. Deus havia destinado algo sobre a vida de Pedro, que ninguém poderia tirar, nem ele. O máximo era ser desabilitado, ficar inativo, mas tirar jamais. O que Deus liberou sobre a sua vida continua em você. Sabe, não existe desunção. Não tem como a gente desungir alguém. Quando Deus unge, Ele não desunge. A pessoa vai carregar a unção para onde ela for. Se ela está no mercado, a unção vai com ela. Se ela está no banco, a unção está com ela. Se ela está em casa, a unção está sobre ela.
Eu nunca vi na Bíblia nenhum versículo que Deus ungiu e depois se arrependeu e desungiu. Não existe isso. Aquilo que você carrega não é seu. Deus te habilitou. Faça o que Ele está mandando você fazer. O que Pedro não sabia é que o que Deus um dia liberou sobre a vida dele, já era dele. Não tem mais volta. O que Deus te deu não tem como tirar de você. Aonde você for, a unção vai com você. Pedro, eu farei você pescador de homens. Já foi liberado, Pedro, não adianta mais fugir. Ei, você que está assistindo, eu não sei seu nome, mas eu estou te dizendo, já está liberado. Não adianta mais você fugir. Vai ser tempo perdido, vai ser energia desperdiçada. Não gaste tempo e energia canalizada no lugar errado. Não gaste seu tempo fazendo o que Deus não chamou você para fazer. Não é porque deu certo ontem que vai dar certo hoje. Ei, nem tudo que está dando certo é aprovado por Deus. Você está entendendo isso? Nem tudo que você vê funcionando tem a aprovação do Senhor. Você vai pescar a noite toda, Pedro, mas você não vai pegar nada. Sabe por quê? Porque sem eu, a rede volta vazia. Sem Jesus, a rede volta vazia, Pedro. Sem Jesus, nós não temos êxito em nada. A palavra diz que eles pescaram a noite inteira e nada pegaram, porque Jesus não tinha mandado eles fazer aquilo. Vocês estão entendendo, igreja? Jesus mandou você fazer algo, então corra em direção ao chamado dele, corra em direção ao propósito dele. Não gaste seu tempo fazendo o que ele não mandou você fazer. Terceira verdade que vai te fazer permanecer firme no propósito, diz assim: se afastar do propósito te faz perder a sensibilidade. Vou traduzir: quando você se afasta do propósito, quando você abandona, quando você foge, você perde a sensibilidade. Olha o que diz o versículo 4. Ao amanhecer, ou seja, eles passaram a noite inteira fazendo o que Deus não pediu, que Jesus não tinha mandado. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os seus discípulos não o reconheceram. Toda vez que você se afasta dos planos de Deus, você perde a referência de quem Deus é. Você perde a sensibilidade. Jesus está no ambiente, Jesus está ali, e você não percebe que Ele está ali, porque você se afastou do plano inicial, você se afastou do propósito de Deus. Isso faz com que você se torne uma pessoa insensível. Por mais difícil que seja essa verdade, ela é a mais profunda verdade. O que eu estou compartilhando com você é algo profundo. Não se afaste da presença de Deus. Está difícil, é aí que você precisa se aproximar mais dele. Porque quanto mais distante você fica, quanto mais longe você está da margem da praia onde Jesus está, mais insensível o seu coração se torna. Você fica vulnerável a sentimentos como a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico. Nós somos uma geração tão doente emocionalmente, porque se afasta do propósito, porque está insensível. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que você precisa receber o amor do Senhor aonde você está. Você precisa se permitir ser amado, ser curado, ser transformado. Se apegue mais ainda a Jesus. Não permita que lacunas do seu sentimento, das suas emoções te afastem. Pedro e os discípulos estavam com medo. Pedro e os discípulos entraram no barco para pescar porque queriam fugir do propósito, porque queriam abandonar o propósito. E isso fez com que eles não reconhecessem mais a voz de Jesus. Muitas vezes Jesus está falando com você, mas a sua insensibilidade não permite você de reconhecê-lo. Pedro estava tão cansado pescando que nem percebeu a presença de Jesus. Nós muitas vezes estamos tão cansados e ocupados, canalizando forças aonde Deus não mandou, que nem notamos que Jesus está ali na beira do nosso sofá, da nossa sala. Que nem notamos que Jesus está dentro do nosso casamento, que Jesus está movendo no nosso trabalho. A gente está tão cansado e preocupado e correndo de um lado para o outro que nem se dá conta que Jesus está no ambiente. Aí onde você estiver, eu declaro sobre a sua vida que você tenha a mentalidade que Maria tinha,
de escolher a melhor parte. E eu declaro que ninguém vai tirar, porque quando você escolhe a presença, Jesus nos ensina que essa é a melhor parte e ninguém pode tomar de você. Quarta verdade para a gente estar caminhando aqui na palavra. Quarta verdade que nos motivará a permanecermos firmes. Versículo 5. Diz assim: Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. A quarta verdade é: decisões erradas te deixam de mãos vazias. Jesus perguntou de lá da beira da praia: filhos, ei meus filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam de lá: não. Eu gosto muito de entrar na história. Quando eu estou lendo a palavra, é algo que eu fecho os olhos, eu tento imaginar a cena acontecendo, eu tento entender o contexto. E eu fiquei imaginando Pedro e os discípulos dentro do barco, alguém lá na margem da praia. Quem já foi na praia, acho que vai entender o que eu estou falando. Que quanto mais longe você está da margem, mais as pessoas são pequenininhas e difícil é de reconhecer. Os discípulos estavam lá na beira, lá no meio do mar, pescando, e alguém grita: filhos, tem algo para comer? E eles devem gritar: não, não, não. Sabe o eco? Eles não tinham nada para comer. Eles não tinham o que oferecer. Porque quando a gente está no lugar errado, a gente não gera nada. Quando a gente está fazendo aquilo que não é para ser feito, a gente não tem nada a entregar para as pessoas. A gente não tem o que compartilhar com as pessoas, porque a gente não é frutífero. Vocês já viram manga dar abacaxi? Vocês já viram a vinha? Você chegar na vinha e colher morango? Não. Porque quando a gente é chamado para algo, o resultado que a gente vai ter é aquilo que a gente plantou, exatamente aquilo que foi plantado. Não tem como ter um outro resultado. Se Jesus nos convocou ao chamado, se Jesus nos destinou um propósito, o resultado final será gratificante. Decisões baseadas em nossas emoções normalmente não traz resultados gratificantes. Jesus, certo dia, disse para os seus discípulos: sem mim, nada podeis fazer. Eu te pergunto, quando Jesus perguntou: filhos, tem algo para comer? Qual foi a resposta deles? Não temos. Sabe por quê? Porque Jesus não tinha pedido para eles fazerem. Jesus nem estava ali no barco. Resultado algum eles teriam, êxito algum eles teriam. Toda vez que você abandonar o seu propósito, Deus irá te procurar através de uma pergunta. Como assim? Sempre que você fugir, sempre que você tentar abandonar o seu propósito, o Senhor chegará até você com uma pergunta. Quer um exemplo? Adão e Eva. Adão, Eva, aonde vocês estão? Você acha que Jesus não sabia onde eles estavam? Mas Jesus fez uma pergunta. Quando Caim matou Abel, o que Deus perguntou? Caim, aonde está Abel? Quando Saulo, antes de ser Paulo, estava a caminho, Jesus falou e ele ouviu: Saulo, Saulo, por que me persegues? Sempre que você foge do propósito, Jesus vai te encontrar com uma pergunta. Se Jesus sabia que os discípulos não haviam pescado nada, por que ele pergunta então o que eles têm para comer? Porque ele queria reativar neles a direção certa. Quando você quer chamar a atenção de alguém, como que você faz? Jesus tem as maneiras dele de chamar a nossa atenção. Grita, pula, berra, sinaliza. Você quer chamar a atenção de alguma forma. Jesus estava ali querendo o quê? Reativar neles a direção certa. A resposta dos discípulos relata o fracasso de uma vida sem Jesus, de uma vida sem a presença de Jesus. Sempre que Jesus te fizer uma pergunta, agora eu vou te dar uma chave aqui fundamental. Quando Jesus te faz uma pergunta, não é para você responder, é só para você se localizar. É só para você se despertar. Opa, eu não tenho essa resposta, eu não estou gerando nada. Eu acho que Jesus quer mover alguma coisa em mim. Vocês estão compreendendo? Se vocês estiverem, coloquem um amém aí na transmissão. Comecem a colocar a mãozinha, as palminhas, não sei, se comuniquem aí com a gente. Prega aqui junto comigo. Quinta e última verdade que eu vou ministrar hoje. Eu até brinquei com o pastor André, falei assim: amor, Deus começou a mover tanto no meu coração
que eu teria no mínimo 10 verdades no mesmo texto. Daí ele falou assim, pregue em 2 partes. Começa hoje, termina domingo que vem. Então quem sabe, né? Domingo que vem eu faço a parte 2. Mas vamos lá. Quinta verdade que nos fará nos manter firmes no propósito. Versículo 7, ele vai dizer assim. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo isso, vestiu a capa, pois havia tirado e lançou-se ao mar. Olha o que diz a quinta verdade. A adoração te aproxima. Sabe, quando o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Quem que é esse discípulo a quem Jesus amava? Diga comigo, João. João era o discípulo do amor, era o apóstolo do amor. Ele é aquele que adorava. Eu brinco, é o meu livro preferido da Bíblia, é o Evangelho de João. Ele é muito profundo, ele traz a essência da adoração. Olha, os 3 primeiros evangelhos falam da genealogia de Jesus, da onde Jesus veio, quem era o pai, a mãe, a família toda. Agora o Evangelho de João não fala da onde ele veio, fala quem ele é. Não estou desmerecendo os outros, não. Estou falando que o Evangelho de João traz coisas que os demais não trazem. Ele é um evangelho profundo. Então João, ele reconhece a voz de Jesus. João, ele percebe a tonalidade. Quando Jesus faz aquela pergunta, tem alguma coisa para comer? E os discípulos falam não. Jesus então se aproxima. E quando ele começa a falar, jogue a rede do outro lado, do lado direito, João, ele vai entendendo que aquela voz é uma voz conhecida. Aquela voz, peraí, eu conheço essa voz, é o Senhor. É Ele, não é outra pessoa não, é Ele que está falando. Sabe por quê? Porque João era um adorador e adoradores reconhecem a voz de Jesus. Adoradores adoram em espírito e em verdade, adoram quando está tudo bem e quando não está. João reconheceu a voz de Jesus porque ele sabia a verdadeira adoração. Ele conheceu a voz de Jesus, ele reconheceu porque ele tinha intimidade com Jesus. Quem adora reconhece a sua voz. Nós precisamos aprender a adorar mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. Nós precisamos adorar, sabe por quê? Porque a adoração atrai o favor de Deus. A adoração nos impulsiona a níveis sobrenaturais. Ela nos faz reconhecer a voz de Jesus em meio a tantas outras vozes. A palavra diz que ao ouvir isso, Pedro foi imediatamente em direção a Jesus. E quando chegou, olha só, Pedro estava no barco. João falou, é o Senhor. O que Pedro fez? Vestiu a capa. Eu nem vou entrar no mérito de vestir a capa, que eu ficaria aqui até amanhã falando sobre isso. Pedro vestiu a capa, pulou na água e foi em direção a Jesus. E quando ele sai da beira da praia, ele começa a caminhar. O que ele sente? Cheiro de pão e de peixe quentinho na brasa. Ele vai sentindo, quando ele está chegando perto de Jesus, ele vai sentindo que tem algo preparado ali. Ele sentiu um cheiro diferente. Sabe por quê? Porque a gente passou a noite inteira pescando, mas já estava tudo preparado. Aquilo que Pedro passou a noite inteira fazendo, quando ele reconheceu Jesus, ele viu que já estava tudo pronto. Sabe por quê? A adoração nos aproxima. A adoração prepara o ambiente para a gente. Vocês estão entendendo isso? Pedro saiu do barco, pulou, foi em direção a Jesus. E quando ele chega, ele sente um cheiro especial. Sabe, Jesus estava falando assim, Pedro, olha, eu tenho algo na sua vida. Não adianta você fugir, não adianta abandonar o seu propósito, Pedro. O que eu tenho para você, você nem imagina, Pedro. Está sentindo esse cheiro, Pedro? É a minha provisão que está te alcançando, Pedro. Eu estou te prometendo, Pedro, que você vai enfrentar circunstâncias difíceis. Mas, Pedro, eu te darei o suporte que você precisa. Deus está te dizendo, faça o que Ele mandou você fazer, porque tudo já está preparado para você. Tem um louvor que diz, tudo está preparado aqui, a casa. Eu te pergunto, você está preparado? Jesus, Ele não vai chamar você porque você é o bonzão, porque você tem um potencial incrível. Isso faz parte. Mas Ele chama os improváveis
e ele ativa aquilo que você jamais imaginou. E ele te torna capaz. Ele não chama pessoas prontinhas. Ele chama os despreparados, os prepara e os torna capaz. Pedro era inconstante. Já preguei sobre Pedro muitas vezes. E eu vi que a personalidade dele era inconstante. Ele era 880. Ele é aquele que falava: jamais eu daria minha vida por você, Jesus. E no mesmo dia ele negou a ele 3 vezes. Mas nesse mesmo capítulo, se você ler ele completo, eu deixo isso para você. Lê o texto completo, você vai ver que Jesus deu outras 3 oportunidades para Pedro. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Então, apacente o meu rebanho, apacente as minhas ovelhas. Sabe por quê, Pedro? Você que está assistindo, eu vou te chamar de Pedro. Sabe por quê? Porque o amor a Jesus vem antes do serviço. Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, então apacente o meu rebanho. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, então cuide das minhas ovelhas. Porque o amor antecede o serviço. Não adianta você trocar e inverter e servir a Jesus e deixar para amar depois. Sabe por quê? Você vai pescar e você não vai achar nada. Você vai ficar lá no meio do mar e você não vai ouvir a voz de Jesus, porque isso nos afasta. Mas quando você o ama verdadeiramente, a palavra diz que o perfeito amor, ele faz o quê? Lança fora todo o medo. Então, se você está assistindo essa transmissão e o seu coração estava, eu declaro que ele estava repleto de medo, eu declaro sobre a sua vida que o perfeito amor, ele lança fora, ele joga no mar do esquecimento todo o medo. Aí onde você está, feche os teus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Eu quero orar com você. Essa palavra é uma palavra muito profunda. Não abandone o seu propósito. Aí onde você está, feche os teus olhos, deixe o Senhor falar com você. Pai, nós acabamos de ouvir da sua palavra, nós acabamos de aprender mais de ti, Senhor. Nós ouvimos os teus mandamentos nessa noite, os teus conselhos para nós, 5 verdades que nos mantêm de pé, que nos mantêm firmes. Por isso, Senhor, em tempos tão difíceis, em tempos onde uma pandemia está instalada mundialmente, nós estamos aqui declarando que o perfeito amor lança fora todo o medo. Por isso, se tem corações tomados pelo medo, em nome de Jesus, seja curado. Em nome de Jesus, tenha os seus sentimentos transformados. Porque o que o Senhor quer fazer na sua vida, você não tem a dimensão da altura e nem da profundidade que Ele quer fazer na sua vida. Ele quer te levar a lugares que você jamais imaginou ir. Ele quer te conduzir a lugares que você jamais sonhou em estar. Porque quando você entende a palavra, você não abandona o propósito. Você não retrocede. Você não está dominado pelo medo. Você não está insensível, mas você está pronto e disponível para estar com o Senhor. Por isso, Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Amém? E graças a Deus, queridos.